Eu sou a Débora da SOS Soluções e hoje eu vou passar para vocês um pouquinho sobre a tela de balanço de estoque da sua empresa. Geralmente as empresas costumam fazer isso periodicamente para conferir se sempre está em dia o estoque, se os lançamentos de compras estão sendo feitos da forma correta, se as vendas estão baixando estoque, mas teoricamente, se você lança suas notas de compra e ajusta o estoque, e na hora de você vender o sistema automaticamente baixa o estoque, ele sempre vai estar em dia. Nesse caso aqui, a empresa, o estoque dela não está no valor real, né? Então eu vou pegar aqui alguns exemplos de cadastro de produto que eu coloquei aqui no meu bloco de notas. Por exemplo, o produto 407. Se a gente vier aqui olhar no sistema o produto 407, ele vai dizer que o estoque é menos 10, quando na verdade não. Você viu que essa mercadoria ela tem em estoque na tua empresa, tanto nas prateleiras quanto no depósito, por exemplo. Então a gente vai fazer o processo de zerar o estoque, pode ser geral, 100% das suas mercadorias. Você pode também zerar só o que é negativo, ou você pode zerar por classes. Eu peguei aqui como exemplo para a gente fazer esse vídeo o item 410, 407 e 5. Todos pertencem à mesma classe. Se eu vier aqui, o 405 pertence à classe mesa, o 407 também pertence à mesma classe e o 410 também à mesma classe. Eu quero fazer o balanço dessa classe só, né, para ficar mais fácil de eu exemplificar para vocês como que funciona. Então eu vou vir aqui, ó, em movimento, ajustes de estoque, e eu vou dar um constar aqui na classe 2. Dentro dessa tela você pode organizar por descrição, seria uma ordem alfabética, por código ou por setor. Eu vou optar pela classe 2, listar por código. Eu sei que os que a gente vai trabalhar vão estar aqui no final. O 10, o 7 e o 5, por exemplo. Esses são os códigos internos do produto, certo? Eu poderia vir aqui nesta mesma tela de ajuste de estoque e já fazer o cálculo certo, tá? Eu vi que 407 toalha de chá, na verdade, hoje na minha prateleira, existem 2 itens. Então, se eu coloquei o 2 aqui e avancei a grid para cima ou para baixo com a flecha, ele automaticamente, sem precisar salvar em nenhum ícone, ele vai atualizar aqui o cadastro do produto 407 para não mais negativo, e sim para 2 itens, que foi o que eu contei na prateleira. Eu poderia também zerar todo esse estoque para depois fazer o balanço. Eu posso vir aqui em estoque, na classe 2, downlistar. Se eu fosse fazer uma contagem integral dessa classe aqui, eu poderia vir aqui nesse atalho e zerar. Veja que se eu selecionar essa opção de zerar o estoque, o sistema vai gerar um alerta. Cuidado, deseja mesmo zerar o estoque para esse setor selecionado? Esse processo não pode ser revertido. Eu vou zerar porque eu estou com o meu banco aqui de simulação, então eu não vou ter problemas. Porém, tome muito cuidado ao zerar o estoque total, que depois você precisa fazer a contagem correta. Nesse caso, eu vou zerar, ele vai atualizar os meus cadastros. Veja que eu só zerei da classe 2. Então, se eu vier aqui nos meus cadastros, o 405 que a gente vai tomar de exemplo, ele zerou. O 407 também zerou. O 410 também zerou. Quando eu fiz as anotações do bloco de notas, todos eles tinham em estoque. O 407 negativo, por exemplo. Porém, agora estão todos zerados. Eu preciso fazer a contagem dessas mercadorias. Na tela mesmo de ajuste de estoque, eu posso optar, que é voltando naquela que eu já mostrei para vocês aqui. Se eu der um constar, quando eu vier aqui e alterar esse estoque, eu não preciso gravar. Ele já vai salvar no cadastro do produto. Se eu listar aqui por ordem de código, veja que os meus itens estão aqui, certo? Voltando lá, como se eu tivesse 2 desses na minha prateleira. O produto 405
eu tenho 10, vamos supor. E o 410 eu tenho 5. Se eu voltar lá no cadastro do produto, eles vão estar atualizados. O produto 410 agora tem 5 em estoque, o 407, 2 e o 405, 10, conforme eu informei naquela tela sem precisar salvar. Além do que eu tenho nessa prateleira que eu fiz a contagem, em outra gôndola, no expositor da sua loja ou de repente até no depósito, existem mais mercadorias. Para eu poder somar em cima dessa quantidade que eu já contei, eu vou mostrar uma tela para vocês. Então aqui, vamos tomar de exemplo a 405, né? Vamos atualizar aqui que o item 405 são 10. O item 407 são 2. E o item 410 são 5 também. Aqui, vamos atualizar essa contagem para a gente poder acompanhar na próxima tela. Essa foi a contagem de uma prateleira. Eu agora identifiquei que lá no meu depósito existem caixas fechadas dessa mesma mercadoria. Então a gente vai vir aqui também em movimento de novo, no ajuste de estoque. Na tela contagem de estoque, se eu pegar o 405, o produto, já vai me informar que o estoque atual da minha prateleira que eu já contei são 10. Porém, eu vi que dentro do meu depósito tem uma caixa fechada com mais 50 unidades dessa. Eu digitei 50, dei um Enter, ele atualizou o estoque. O que aconteceu agora? No cadastro de produto 405, ele somou a caixa que eu vi que tinha no depósito mais as 10 unidades que estavam no meu expositor. Então aquela tela é somatória, sempre assim. Se eu vier aqui no ajuste de estoque, nós temos aqui a consulta ao estoque, que é aquela tela e quando a gente preenche, ela vai automaticamente mudar os cadastros de produto. E nós temos essa aqui que é somatória. Tô aqui no produto, vamos pegar também o 407. Me diz que o estoque atual dela são 2 unidades. Se eu colocar mais 20 aqui, que são as que estão em outra prateleira, ou que estavam no expositor, ou que está no depósito, se eu colocar mais 20 e der um Enter, ele vai atualizar para 22 unidades meu estoque. Vamos lá conferir. Produto 407 e agora não temos mais 2, e sim 22. Então, seria basicamente isso a contagem, uma das opções de contagem de estoque para balanço. Você pode contar suas prateleiras e depois se direcionar para o depósito ou vice-versa. Você pode atualizar a quantidade do depósito e depois ir para o expositor e depois ir para sua vitrine, para ir acumulando naquela tela que eu acabei de mostrar. Se facilita mais para sua empresa uma impressão da folha para balanço, para você ir anotando a caneta nesse papel, nesse relatório, e depois você inserir essas informações no sistema, nós temos também essa opção aqui, relatórios operacionais, ele já vai me trazer na tela de estoque, eu digo aqui que eu quero relatório para balanço. Então, se fica mais fácil você, numa prancheta, andar de prateleira por prateleira e anotar os números, vai ser esse modelo aqui de impressão que você vai ter. Ele aqui você vai poder anotar divergência. Temos ali a ordem, esse relatório eu imprimi por ordem de cadastro de produto, mas seria outras opções também, por descrição, talvez, ou só determinada classe, você também poderia filtrar. Suponhamos aqui que o pano de chão xadrez, o item 4, acusa que no meu estoque tem 49, porém eu contei e não, só existem 47 no meu estoque. Então eu vou à caneta anotar aqui no meu relatório impresso 47 e depois o responsável pelo sistema vai inserir essa informação e corrigir essa divergência dentro do sistema. Basicamente hoje o balanço, né, do sistema Troia seria esse. Você tem essas opções aí de fazer contagens à parte ou também imprimir um relatório, fazer o balanço e depois inserir no sistema.
Existem outras alternativas. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato com o suporte técnico da SOS Soluções. Muito obrigada e tenha um bom trabalho.